Fala aí galera, eu sou o Tei, se prepare para sair dessa vida de sedentária, se prepare para malhar o cérebro. E bem meus amigos, hoje eu tô aqui pra comentar um pouquinho com vocês sobre o deck de Ritual Beast. Pois é um deck antigo, um deck que foi usado lá na época da The Secret Force, né, que foi lançado na mesma coleção que o Necroz, e desde então já era um deck difícil de se jogar e que era chato pra cacete porque ele demorava muito pra combar. Bom, o tempo passou e esse deck foi recebendo novos suportes, e recentemente na coleção da Terminal Revenge, né, aquela coleção que trouxe suportes para deck da lore da Dual Terminal, eles acabaram lançando suportes para Ritual Beast. Esse vídeo tá atrasado, eu deveria ter feito vídeo sobre eles antes, apresentando o deck, explicando aqui pra vocês, apesar de nesse momento muita gente já tá ligada no que o Ritual Beast faz. Inclusive, ele ganhou o Continental, ganhou não, ficou segundo colocado do Continental Europeu, que rolou um tempo atrás, que eu vou deixar aqui em cima, comentando sobre ele, mas esse deck tem muitas questões interessantes, e particularmente, eu acho que ele é um dos melhores decks ruins, entenda, pelo amor de Deus, jogador que gosta de Ritual Beast, jogador que gosta de qualquer deck que eu falo que é deck ruim aqui, eu não tô querendo dizer que o deck é injogável, o deck é forte, mano, o Yu-Gi-Oh! Tá num estado em que os decks ruins são muito bons, são muito fortes. O Rash já fez vídeo sobre isso e eu falo sobre isso há muito tempo. Os decks ruins são fortes pra caralho, e o Ritual Beast é muito forte, mas ele é um deck ruim na perspectiva macro de ser um deck meta competitivo no Yu-Gi-Oh! Atual. Apesar dele ser, não por ele em si, mas por o jeito que o deck é, as coisas que ele tem e as techs usadas no meta, que desviam levemente dele. São algumas coisas nesse sentido, sem falar que o deck não é tão mainstream assim, então você acaba tendo coisas que não são tão conhecidas via de regra. Então dá pra você levar uns jogos porque sim. E o Ritual Beast é muito forte, tá? Muito forte. Hoje eu quero comentar um pouquinho com vocês sobre esse deck de Ritual Beast. E maluco, ele é difícil pra caralho. Talvez um dos decks mais difíceis do jogo de se usar, tá? Mas vem acompanhar comigo um pouquinho pra gente entender sobre o Ritual Beast. O assunto é esse, meus amigos, partiu, então vamos lá. Mas antes de você prosseguir com o vídeo, um recadinho muito rápido e falar dos nossos amigos e parceiros da Mapcards. Acesse mapcards.com.br. Se você quiser vender as suas cartas, você cadastra lá para outras pessoas comprarem de você. E nesse mês de agosto ainda dá tempo, se você estiver fazendo a tua primeira compra no site, você pode usar esse cupom aqui, ó, te dá R$20 de desconto para compras acima de R$100. Então, se você quiser montar o Ritual Beast, eu vou fazer algumas ressalvas sobre isso, tá? Não vai sair comprando Ritual Beast só porque senão, mas se você for comprar coisas acima de R$100 na tua primeira compra na Mapcards, use o meu cupom que vai dar um desconto maneiro, certo? Acesse mapcards.com.br, compre ou venda as suas cartas. Agora, nós vamos pro assunto do vídeo, meus amigos, let's fucking go! Muito bem, meus amigos, então aqui na tela tá o decklist do Ritual Beast, né? Eu tô usando como exemplo aqui a exata mesma decklist que o maluco usou pra ser vice-campeão do Continental Europeu que rolou algumas semanas atrás. Ela vai servir apenas de esboço pra gente, não significa que pra montar o deck você tem que fazer desse jeito aqui. Antes da gente entrar nas minúcias do Ritual Beast, eu gostaria de falar que ele é um dos decks muito interessantes pra você ter, como sendo o teu filhote, tá? Por alguns motivos. Primeiro, ele é um deck difícil e que você faz coisas muito diferentes com ele, tá? Então, se você vem nessa monotonia do cara ter que fazer o one card play, sempre a mesma coisa, cara, se você tá procurando desafio e complexidade, o Ritual Beast é um bom deck nesse sentido. Ele é bem complexo, ao mesmo tempo em que o esforço dedicado nele não é um esforço daquele de que o deck é difícil pra caralho, mas se você jogador focar muito nele, ele é muito recompensador. Não necessariamente, ele é só um deck forte. Eu confesso que ele não tem aquela parada de que se você investir for o melhor jogador de Ritual Beast do mundo, te garante que você vai bem em todo torneio que você jogue. Não, não tem isso. Tem um monte de questões com encaixes de matchups e desconhecimento do deck que são necessários pra ele em um fator macro, né? Um macro, ele ser um deck consistente em topar torneios, por exemplo. Mas, pra você ter ele, eu acho muito interessante porque ele faz coisas diferentes pra caramba. Ele não tem lock e você pode adaptar ele de formato pra formato. Isso faz parte que não é tanto, mas você pode focar em algumas questões. Por isso que eu acho que ele é um deck interessante de se ter, tá ligado? Pra jogar. Porque você joga com ele e você vai descobrindo um monte de coisa diferente. E uma das coisas que eu acho legal no Yu-Gi-Oh! Quando você tá montando um deck ou usando um deck, é esse fator de descobrimento de como que você vai fazer as coisas e fazer jogadas. Até deck do meta tem isso, tá? Com certeza você não sabe porque você não tá pegando pra usar, mas se você pega um Snake Eye, você vai perceber que tem um monte de complexidade diferente dentro dele, né? Um deck de Ubel.
quanto mais você vai jogando com o deck, melhor você fica, mais coisas você descobre. O Ritual Beast, ele tem mais camadas além disso, porque ele é pior do que os demais. Mas ele tem um monte de coisa que, mano, vale a pena mergulhar pra poder ver. É difícil, mano, é difícil. Antes da gente entrar de fato nas questões do deck, eu só queria te mostrar que se você ficar empolgado e tal pra montar o deck de Ritual Beast, temos alguns empecilhos fortíssimos, tá? Infelizmente. Eu vou tirar esse filtro aqui da tela pra gente trocar aqui, ó, pra Mype Cards, por exemplo. E aqui na Mype Cards eu pesquisei por Ritual Beast, né? Botei aqui só de ter Ritual Beast. E temos algumas questões, né? A carta nova que veio na nova coleção aí, você tem aqui, ó, o Nokius Drago, que ele tá R$4. Tá tranquilo, não tem problema. O Link 4, tá tranquilo também, é bem baratinho. Aí ele tem esse 12 pila, tá tranquilo, vai. Dá pra você usar 2, 3 já no teu deck e tá tudo certo. Porém, a carta que muda tudo é essa menina aqui, ó, Spiritual Beast Tamer Lara. E ela custa R$180. Isso aqui é uma facada no coração de quem quer montar um deck ruim, tá? Foi muito escroto a carta vir com esse preço. E para além disso, a Konami reprintou algumas cartas nessa coleção do Battle of Legends também, e não veio o Elder, que é importantíssimo na estratégia. O fato de não ter vindo o Elder aqui faz com que exista apenas um Elder, que é lá de The Secret Force, da coleção original do Ritual Beast, e aí ele passou a ficar escasso, e como não teve reprint dele, ele passou a ficar caro. Então, um Elder custa R$35, você vai pagar R$100 no trio de Elder. Particularmente, eu acho isso uma merda, tá? Pra ficar mais escancarado ainda, eu vou trocar essa tela aqui e vamos pro Ômega, porque no Ômega, se você não tá ligado, dá pra você montar um deck aqui, uma decklist e tal, e ele vai te apresentar aqui em dólar, né, fazendo a cotação lá da TCG Network, por exemplo, da TCG Network, olha, lá da TCG Player, pra você poder ter uma noção de qual é o preço do deck. E aí você pode ver que o main deck de um Ritual Beast custa $115. Isso desconsiderando o tech card, tá? Só engrenagem, o que é preciso pra você jogar. E o extra deck dele custando $9 aí, né? Dá pra colocar 120, $130, um preço de um deck de Ritual Beast. Aí você multiplica isso aí por 5 mais ou menos pra você ter uma base. Apesar de que, se você comprar uma Lara de R$180, soma aí quanto que dá 3 Lara, que tem que ter no deck. Então esse aqui é um fator bem chato pra caralho, tá? Mas ainda assim, nós vamos fazer a nossa parte aqui e tentar entender um pouco sobre o deck, beleza? Vamos trocar aqui então agora pra tela do DB e finalmente vamos passar a tentar entender o deck. O vídeo vai ser longo, mas vamos lá. Olha só, galera, então os novos suportes de Ritual Beast, eles fazem coisas muito interessantes pro deck. A ideia geral do deck é que ele é um deck de fusão, apesar de ter Ritual Beast no nome, ele não faz ritual, é um deck de fusão, né? Então, a fusão que o Ritual Beast faz não usa poly, por isso que não tem polymerization aqui, e não tem uma spell que faça fusão usando o material do deck, não. A proposta é banir os materiais do campo, e você não usa poly pra poder fazer os monstros, né? Nenhuma spell de fusão. Você vai fazer Contact Fusion banindo os materiais pra poder invocar as suas fusões, sendo a principal o Uticana, né? Que é esse meninão aqui. Esse é o grande bagulho das cartas. Todas as fusões, todas as cartas de extra deck, tirando o Link 4, né? Tem o efeito de que você dá efeito dela, volta a fusão pro extra deck e invoca Ritual Beasts banidos pro campo. Então a ideia do deck é você fazer um loop, porque os efeitos das cartas não são hard once por turn. Isso é muito foda. O deck é de 2015, relativamente antigo, quando ele lançou já tinha meio essa questão de restrição, mas ele tem algumas paradas que eu já falei uma vez ou outra aqui pra vocês, né? Que quando uma carta vem proveniente de uma dinâmica que teoricamente ele não deva ser explorado mais de uma vez, não tem a necessidade de você dizer que aquilo é uma vez por turno. Como assim? O normal summon, você tem cartas como, por exemplo, o Spellbook Magician of Prophecy, né? Se você for olhar o Magician of Prophecy aqui, ele diz que se ele é normal invocado ou flipado face up, você pode adicionar um Spellbook spell do deck pra tua mão, por exemplo. Não diz que é uma vez por turno. Precisa. É um normal summon. O normal summon só faz uma vez por turno. Não precisa dizer que esse efeito é só uma vez por turno, porque só tem um normal summon por turno. Porém, se você puder fazer mais de um normal summon, então o Prophecy Trigger, né? O Magician Prophecy Trigger, assim como o Joker, assim como algumas outras cartas. Tem algumas que dizem que é uma vez por turno, outras não, porque não precisa. Tem algumas cartas que são assim, né? Algumas são só soft once por turn, simplesmente o efeito de ele pode ser feito uma vez por turno, mas é uma vez por carta, né? Então, se você dá o efeito do Canarock, ele vai e ele volta, ele pode dar efeito de novo. Se ele vai e volta, ele dá efeito de novo. Por exemplo, assim como o Rampengo, assim como outras cartas. Mas cartas como, por exemplo, a Lara e a Wen, que trigam quando são normal invocadas, elas fazem um efeito e esse efeito não é uma vez por turno. Mas você só pode dar um normal summon. Então, se você der mais normal summon, elas trigam de novo. E o deck é otimizado para tal, tá? É só um dos exemplos do deck. Agora, como você joga? Qual é a premissa do Ritual Beast? Como você viu, é colocar 2 monstros no campo para fazer um Contact Fusion, banindo os materiais. Então, a principal parada é que eu tenho que fazer spamzinho de monstros, beleza?
Tudo é muito bonito, tudo é muito lindo e o deck é bem otimizado para isso. E como vocês viram, as fusões têm o efeito de voltar para esse deck para invocar cartas banidas. Porém, aí entra o grau máximo de complexidade do deck. Primeiro, para fazer as fusões, você não pega qualquer Ritual Beast e faz ela. Você precisa usar os materiais específicos. O material para poder fazer as fusões, via de regra, é um Ritual Beast Tamer mais um monstro Spiritual Beast. E aí a gente vai olhar para as cartas para tentar entender. Os Spiritual Beast no deck são os animaizinhos. Você olha para a carta, você vê um animalzinho, ele é um Spiritual Beast. Mas ao mesmo tempo ele também é Ritual Beast. Mas fica tranquilo, porque você precisa usar também um Ritual Beast Tamer. E aí é que entra as pessoinhas, que são esses carinhas aqui, ó, que tem forma humanoide. Eles são os Ritual Beast Tamer. A Konami foi lançando alguma leva de suporte ou outra ali, e eles lançaram, por exemplo, a Winda. E eles fizeram uma coisa muito boa pro deck, que é a Winda, que é essa menininha aqui, que é uma one-offzinha no deck, ela é Spiritual Beast Tamer. Ou seja, a Winda, mesmo sendo uma pessoinha, porque ela é Tamer, ela também conta como um animal. Então dá pra você usar a Winda com qualquer outro Ritual Beast pessoinha dessa, e a Winda conta como um animal. Ou se você usar a Winda com um animal, também dá certo, porque a Winda conta como pessoinha. Então, esse aqui foi um puta plus que a Konami lançou pro deck poder se conectar muito melhor. E isso acontece em suportes novos que a Konami lança, né? Se você não lembra, o Unchained recebeu exatamente a mesma coisa, porque os Unchained, pra fazer ele, você tem que usar o Unchained Soul pra poder chegar na parada. Mas os Unchained pequenininhos não são Unchained Soul. Por exemplo, você não pode juntar Aruha e Hakea pra poder fazer um Rage. Não pode. Antes você tinha que fazer uma porra desse cachorro azul ceboso, porque ele sim é Soul, tá ligado? Pra poder fazer o link do Rage, que é o objetivo do deck. Então o que a Konami fez? Você junta quaisquer dois Fiend e faz uma Yama. E a Yama é Unchained Soul. Opa, tudo conectado. Então esse tipo de questão no nome da carta faz diferença, tá? A Yama é roubada, mas o nome dela faz muito mais diferença pro deck, tá ligado? Então esse é um ponto legal. E aí eles lançaram um novo Spiritual Beast Tamer, que é a Lara, dessa menininha nova. Ela também conta como animal e também conta como pessoinha. E a outra questão que eleva o grau de complexidade do deck é que apesar de você poder invocar os teus bichos fazendo loop infinito, né? Porque eu podia fazer esse cara aqui e ele dá efeito, aí ele volta pro extra, aí invoca dois banidos, que é os modificadores que eu usei pra fazer ele. Aí eu uso de novo pra fazer o Uticana, aí eu dou efeito, volto, invoco os dois banidos. Eu poderia fazer isso até o jogo acabar, eu dou um efeito de ban e faço até o jogo acabar. Mas não pode, porque cada um deles, do main deck, só pode ser special invocado uma vez por turno. E aí você muda totalmente o mindset de como você vai jogar. Você não pode só ficar lupando os mesmos monstros. Você tem que fazer um giro absurdo de recurso pra você conseguir fazer e conectar os efeitos, já que você só pode invocar cada um deles uma vez por turno. E essa condição, ela é importante porque se você fizer errado, se você invocar um monstro que você não podia e em algum momento o cara perceber isso e dedurar, você pode perder a partida, cara. Não dá pra voltar ao estado do game state ou você fez uma jogada ilegal. Então, jogar com esse deck faz com que você fique o tempo todo em alerta, ao mesmo tempo em que, infelizmente, te dá a possibilidade de roubar com esse deck. Não é pra fazer, mas, mano, deve passar batido direto, mano. Você não lembrou, ou então você fez de má fé, invocou um Ritual Beast que já tinha sido invocado antes e o cara não percebeu. Porque é difícil, o cara tem que ficar anotando o nome, cada um só pode ser invocado uma vez por turno. Então o deck tem essas camadas de complexidades. Então beleza, vamos entender rapidão os efeitos dos monstrinhos, né? Nós temos aqui o Canarrock, o efeito dele é muito simples, você vai poder banir um Ritual Beast do teu deck, só isso, tá? Só isso. E aí ele tem efeito, durante a segunda standby depois de ser efeito ativa, você vai poder pegar a carta banida por esse efeito pra tua mão. Isso nunca chegou a acontecer, joguei o 2024, mas esse é o efeito dele. E é um dos principais bichinhos e ele é o One Card Play no deck. Assim como o Rampengo, que a gente maximizou aqui, o monstro Tree-Off, que são os animais, né, o Cana e o Rampengo, podem fazer o One Card Play. Os monstros Tree-Off, que são pessoinhas, não, eles precisam ter Two Card Plays. E você já vai entender o porquê. Então beleza, Cana bane um bicho do deck, e esse efeito não é hard once por turn. A ideia é fazer o Cana, que bane, que volta e que bane outro bicho do deck de novo. O Rampengo, ele tem um efeito que é forte, ele vai poder fazer duas coisas. Ele manda um Ritual Beast do deck pro cemitério e bane um Ritual Beast do teu extra deck. Então com isso você vai alimentando, e é muito importante que você sempre tenha um Ritual Beast banido, mas também que tenha alguém no cemitério pra poder fazer as coisas, né? Então esse é o Rampengo. Agora, a Lara, que é a nova carta, ela tem alguns efeitos muito importantes. O primeiro dela é que você pode descartar ela, e aí você vai poder fazer o normal summon de um Ritual Beast da tua mão. Isso é muito importante, porque você ganha um summon extra, um normal summon extra, tá? Então esse efeito da Lara é muito importante, beleza? Além disso, o principal fator dela é que se ela é banida,
ela invoca um Ritual Beast monstro do teu deck. E até então não tinha uma carta assim. Nós temos uma carta que bane bicho do deck um monte de vezes, mas não tem ninguém que triga quando é banido pra invocar alguém do deck. Agora tem, porque o Cannahawk bane a Lara do deck e a Lara banida triga efeito e invoca alguém. Porque antes, esse bicho banido pelo Cannahawk só era banido e ficava lá esperando ele ser invocado de volta. Tinha-se dificuldade de colocar os dois monstros no campo. Agora não tem mais, porque a Lara traz alguém do deck quando ela é banida, independente da forma, beleza? Além disso, se os Ritual Beast teu foram destruídos por batalha ou por efeito, você pode banir ela do teu cemitério no lugar, além dela poder ser invocada só uma vez por turno. Então, como ela é uma carta nova, como vocês podem ver, ela tem um monte de efeito pra poder ser boa. O Elder, por fim, ele... Depois que o Normal Summon dele resolve, né, você faz Normal Summon dele, ele não ativa efeito, mas ele deixa você dar um Normal Summon Extra. E aqui é importante de frisar algumas coisas, né? O Normal Summon Extra nesse deck, ele é bem presente. Bem presente. Nós temos a Lara que se descarta para dar um Normal Summon Extra, isso é muito importante. Nós temos o Link 2, que ele vai banir o Ritual Beast do teu cemitério para deixar você dar um Normal Summon Extra, além do Link poder fazer a mesma coisa que as fusões, né, voltar pro extra e invocar 2 Ritual Beast banido. Então ela te dá Normal Summon Extra também. E nós temos também o Link 4, que é esse cara aqui, que é uma carta nova, que ele dá efeito de pegar um Ritual Beast banido, card, pra mão e deixa dar Normal Summon Extra. E aí a gente precisa recapitular aqui. Tem outra carta que te ajuda nisso, que é a Spell Contínua. Que se nós temos 4 cartas chaves, que são essas aqui, a Spell te ajuda a conectar. Porque ela diz que monstros que o oponente controla perdem 200 de ataque para cada tipo de Ritual Beast monstro que você controla, ok? O outro efeito é que você vai poder revelar um Ritual Beast monstro da tua mão, e aí você adiciona um Ritual Beast com um tipo diferente do deck pra tua mão, e descarte uma carta. E além disso, se 2 ou mais monstros são special invocados no campo ao mesmo tempo, ou seja, pelas fusões do Ritual Beast que se voltam pro extra deck, você vai poder escolher um monstro no campo e mudar a posição de batalha dele. Então essa carta aqui te ajuda a conectar os nomes de Ritual Beast, porque apesar de ter o One Card Play, você tem um monte de combinação de two card play, e é o que você precisa otimizar, principalmente porque 2 das melhores cartas são cartas de pedaços de combo, né, que precisa de outras cartas para poder jogar. E aí a gente volta pro Normal Summon, porque o Normal Summon aqui é primordial. Todos os monstros podem ser special invocado uma vez por turno apenas, né? O fato de você ter Normal Summon Extra garante ou faz com que você tenha mais Special Summon para fazer. Como assim? Se eu vou invocar, por exemplo, o Cannahawk, ele pode ser special invocado uma vez, e invocar os monstros banidos é a melhor mecânica do deck, é o que ele faz mais vezes, mas ele só pode ser special invocado uma vez. Chega um momento em que vai acabar os Ritual Beast pra você invocar, e você ainda tem lenha pra queimar, pra fazer mesa. Então, o que facilita isso pra você, inclusive jogar em volta de coisas, é você ter Normal Summon Extra pra fazer, porque é muito diferente eu começar o turno com Normal Summon Cannahawk sozinho, banir a Lara, que traz alguém do deck, que bane e faz o Uticana, e que vai invocar o Cannahawk banido. Acabou o Cannahawk. Eu não posso mais fazer Cannahawk. Porém, se eu começar de Elder e Cannahawk, já tá bom. Se eu começar de Lara e Cannahawk, isso melhora, porque agora eu tenho um Normal Summon Extra pra fazer. E eu fiz Summon colocando 2 Ritual Beast no campo, sem ter feito o Special Summon dele. Ou seja, eu ganhei nomes a mais pra fazer Special Summon. Então é muito importante jogadas de combinação com Elder e ou Lara ao mesmo tempo, porque ele me dá corpos a mais sem ter queimado o Special Summon daquele monstro, o que me permite fazer combos maiores e jogar melhor em volta das coisas, né? Combos maiores e jogar em volta das coisas. Isso é muito importante. Agora vamos aos outros monstrinhos que são importantes, né? No caso, pra combo, pedaço de combo, nós temos aqui a Lara, que quando ela é normal invocada, ela escolhe um Ritual Beast no cemitério e faz summon dela. E temos também a Wen, que ela pega um bicho banido e faz summon dele pro campo. Pra finalizar os efeitos no main deck, eu já falei da Reinheritência, a gente só vai pra trap que a gente busca no final do combo, que é a Steeds, que ela diz que se você controla o Ritual Beast, você destrói monstros no campo sem dar alvo, face up, né, pelo número de Ritual Beast que você controla atualmente. Então, a gente passa com uma defesa de trap, que antes era só o que o deck tinha, agora ele tem outras coisas pra fazer, porque o volume é grande e tem muito monstro genérico bom do extra deck pra você fazer. Rapidamente passando pelas fusões do extra deck aqui, que vai ficar melhor de se explicar em game, o importante aqui é o Uticana. Você pode fazer ele várias vezes por turno, e você vai fazer, e você precisa fazer. Ele tem o mesmo efeito que todas as fusões, que volta pro extra deck pra invocar 2 Ritual Beast banido, mas por que ele é o mais importante? Porque ele tem um outro efeito. Esse outro efeito é que você vai poder escolher 2 Ritual Beast banido, voltar pro cemitério, e aí ele fica no campo. Você escolhe 2 Ritual Beast banido, volta pro cemitério e busca uma carta Ritual Beast. E esse efeito também não é uma vez por turno, mas
mas é uma vez por carta. Por isso que você precisa ficar fazendo ele voltar pro extra e voltar pro campo, voltar pro extra e voltar pro campo. Porque cada vez que ele consegue voltar Ritual Bicho Banido pro cemitério, você busca uma carta. E aí gera toda a putaria de dar Uticana, Chain Uticana, uma pra invocar 2 banidos e outra pra voltar pro cemitério e buscar uma carta. Ele é o coração do deck por causa disso, tá? E ele é chato pra caralho porque você faz ele várias vezes por turno. Bom, continuando os monstros, nós temos aqui o Nokio Drago, que ele é uma carta nova, ele se tributa para invocar só um Ritual Bicho banido, diferente das outras fusões, mas em contrapartida ele é feito de maneira mais roubada, que ele entra banindo o material do cemitério, ou seja, eu não preciso colocar 2 monstros no campo. Se eu tiver no cemitério, eu bano porque sim e invoco o Nokio Drago. Ele é muito bom por causa disso, mano. Muito, muito bom, tá? Então, ele, basicamente, o principal parada dele é essa, a forma com que ele entra. Porque o resto do efeito não chega a ser lá muito importante, apesar de que seu oponente não pode escolher outros Ritual Bicho que você controla com efeitos. Então, se ele ficar no campo, você não toma Target Negate, por exemplo, né? Então, assim, essas são as principais cartas do deck que você precisa pra jogar. Eu vou falar mais delas daqui a pouco, mas como já tem 20 minutos que eu tô falando desses efeitos, nós vamos tentar passar aqui pra mostrar algumas jogadinhas de combo do deck pra você, beleza? Então, como estamos no Yu-Gi-Oh! De 2024, nós precisamos fazer One Card Play. E esse One Card Play começa com Cana Rock. E aí, de novo, cara, o deck tem muita jogada diferente, cara. E você pode fazer coisas com detalhes diferentes dependendo da mão. Se você for procurar no YouTube, você encontra vídeo de 1 hora com combos de Ritual Bicho, assim. Você encontra vídeo de 2 horas, também assim. Você encontra vídeo de 3 horas. É muito combo diferente, tá? E muita nuance diferente que você pode fazer. E depende. Tomando hand trap, não tomando hand trap, o que é que você faz e tal. Aqui eu só vou te mostrar o combo seco, tá? Então, normal sumo do Cana, e eu vou chamar ele de Cana, e a fusão eu vou chamar de Uticana, beleza? Então, normal sumo do Cana, efeito e bane um do deck. Boom! One Card Play, porque a Lara banida invoca alguém do deck. Lara trouxe a outra Lara, né? Que é essa aqui do deck, e você junta os dois pra fazer o Uticana com Contact Fusion. Aí você começa a contar, né? Até o momento nós fizemos normal sumo do Cana, e Special Sumo da Lara. Essa menina não pode ser Special invocada de novo nesse turno. Essa aqui, ó, não pode. Mas esse e esse podem, beleza? Então o que a gente vai fazer, ó? Os 2 efeitos do Uticana que eu falei pra vocês. Um dele é de voltar pro extra, voltar as cartas banidas pro cemitério e buscar uma. Você precisa ter 2 para poder ativar o efeito, mas você precisa voltar apenas uma. É igual a princesa. A princesa do Snake Eye, por exemplo, ela dá alvo em um monstro em cada lado, mas ela só precisa matar um para se invocar. Geralmente você não precisa matar o teu, você mata só o do oponente para a princesa voltar, para servir de interação. Então, tem que se ligar nisso, ó. Então vamos dar o primeiro efeito do Uticana. Ele vai dar alvo em 2 cartas no cemitério para voltar, 2 cartas banidas para voltar pro cemitério. Dentre elas eu escolho a Lara, porque ela já foi special invocada, mas em Chain eu dou o efeito dele de voltar pro extra deck. Aí eu invoco 2 Ritual Bicho banido. Então eu trago esses 2 aqui, ó. Os 2 que não foram special invocados ainda. Eu dei alvo em 2 deles, né? Vamos supor, no Cana e na Lara, pra voltar pro cemitério. E em Chain eu vou invocar o Cana. Fica só a Lara. Não tem problema. Basta que ele volte 1. Então eu volto a Lara e busco uma carta. Agora eu vou pegar o Wham, que é pedaço de combo. Os 2 monstros no campo, o que a gente vai fazer agora? Você vai dar efeito do Cana de novo, porque agora é outra cópia dele. Bane aqui o Rampengo do extra deck, né, perdão, pra ter um bicho banido. E você vai juntar os 2 pra fazer um Link Summon. Link Summon aqui do Kimo Falcos, que é o Link 2, ele vai dar efeito, bane alguém do cemitério pra ter um normal sumo extra. Então eu dou normal sumo da Wen. Ela triga quando é normal invocado e eu escolho um Ritual Bicho banido e invoco ele. Bum, trouxe o Rampengo. Lembra? O Rampengo eu bani com Cana Rock, então ele não tinha sido special ainda. Tá tudo certo até aqui. Você vai juntar, efeito do Rampengo, perdão. Rampengo dá efeito, dump, bane um do deck e joga um. Bane um do extra deck e joga um do deck pro cemitério. Bane 2 do cemitério agora, porque sim, e faz aqui o Nokio Drago. Agora os meus bichos não podem sofrer alvo. E aí, mano, depende da linha de jogada, tá? Depende. Aqui, nesse caso, você poderia juntar esses 3 monstros, fazer uma Polusa, e você ia ter esse bicho que podia se tributar pra invocar alguém banido. Mas geralmente isso tá dentro do 2 card play. Mas, enfim, são várias linhas de jogada que você pode fazer. Aqui nós vamos continuar jogando, você vai banir os 2 ali que sobraram, vai fazer um Uticana de novo. O Uticana vai dar efeito, olha quem tá banido, quem que não foi invocado ainda? Ah, eu tenho uma Winda. Ok, o Winda não foi special e a Wen? A Wen foi normal, então tá tudo certo. Esse cara foi special, esse também e ela também. E a fusão não pode ser invocada, então eu posso fazer o efeito dele, né? Você vai dar efeito do Uticana, os 2, né? Primeiro, o de voltar 2 banido, invoca os 2, esses 2 não tinham sido special ainda, e aí eu volto uma pro cemitério e busco o Elder. Detalhe, ó, animal, pessoa, beleza. Junta os 2, junta
4 deles, na verdade, né? 3 deles pra poder fazer o Link 4. Só alegria. Eu preciso fazer mais summons, mas nesse momento eu não tenho mais summon pra fazer. Banido, eu não posso invocar ninguém. Então o Link 4 me ajuda, porque ele vai pegar um bicho banido pra mão. Então eu vou pegar de novo o Cana. E agora eu posso dar um Normal Summon extra, beleza? Normal Summon extra do Elder, e o Elder deixa eu dar outro Normal Summon. Senão eu não poderia invocar o Cana. Agora eu posso, porque é Normal Summon. Ele só pode ser Special uma vez por turno. Mas Normal, eu posso fazer quantas vezes eu puder. Então Cana de novo, efeito, dump, bane ali o Apélio. Por quê? Porque eu tenho que ter mais nome banido que não foram Special invocados ainda. O Elder não foi Special. O Apélio que eu bani o deck também não. Então olha só, eu vou moldando a jogada pra eu ter as cartas possíveis pra poder invocar. Junto os dois de novo e faço mais uma vez ele, o Uticana. O Uticana vai dar o efeito aqui. De novo você dá os dois, né? Invoca 2 banidos. Esses 2 não tinham sido Special ainda e agora eu busco uma carta. E agora sim eu busco a Trap. Beleza, nesse momento todos os meus Ritual Beast foram Special invocados, com a exceção do golfinho do deck. Mas eu tenho que ter 2, eu tenho que ter par de bicho banido pra eu poder invocar pro campo. Senão eu não consigo. Eu poderia, de repente, banir aqui o Kimo Falco do cemitério pra invocar ele? Poderia ser. Mas, né, não vai rolar. Eu não... Tá, bom. Eu não lembro agora se o bicho aqui... Deixa eu ver se ele invoca Link. Eu confesso que eu não lembro. Deixa eu ver... Falando pro cemitério, durante qualquer turno, você pode ver... Escolhedor de seus banidos monstros. Ritual Beast e um Spiritual Beast. Special Summon em posição de defesa, tá? Então o Canahawk não pode invocar Link, não. Quem pode invocar Link é só o Nock e o Drago, porque ele é novo e ele é roubado. Enfim, a Pérola dá efeito, bane aqui, ó, esse cara do cemitério. Junta os dois e faz uma IP, porque não tem lock no deck. Então, com isso eu seto a stage e passo o turno. Tá bom, One Card Play me deu essa jogada. Além disso, eu esqueci de falar de um efeito Link 4, porque ele é importante se passar no campo. Ele tem alguns efeitos, ó. Nenhum jogador pode tributar cartas para ativar efeitos. Para ativar carta ou efeito. Eu achava que isso impedia o Nibiru de acontecer, mas não impede. Porque o Nibiru ativa o efeito e depois ele tributa. Essa carta só impede que você tribute cartas para ativar o efeito. Então, o que ela aloca? Ela impede que o cara dê, por exemplo, Requiem. Então, o Fiendsmith Requiem, ele tem que se tributar para invocar o Engraver do deck. Com esse Link 4 no campo, o cara não pode dar Requiem para invocar o Engraver do deck. Então, esse é um ponto importante, tá? Cartas que precisam tributar monstros como custo, por exemplo, não podem ser ativadas porque esse Link tá no campo. Beleza? E ele, além disso, ele tem um efeito que você pode escolher 2 cartas face up, né? Ó. Durante o turno do oponente, você pode escolher um Ritual Beast card que você controla e uma carta que o oponente controla. Banas. Então, ele também é uma interação. Eu posso banir uma carta do cara e banir uma minha ao mesmo tempo. Se for o caso, dá pra você banir essa menina aqui, por exemplo. Bane ela e bane uma carta do cara. Você pode dar IP, fazer um link de uma Little Knight e comer uma carta do cara. Se tiver mais monstros no campo, você pode fazer uma Apollusa, né? Essa menina aqui, por exemplo, ó, você pode retornar essa carta pro deck, escolher um dos seus banidos Ritual Beast, faz summon dele. E aí tem o Link banido. O Link diz que você pode retornar essa carta pro teu extra deck e escolher 2 Ritual Beast monstro, faz summon dele em posição de defesa. Esse efeito também é quick, então você pode dar a fusão, volta ela pro deck, né? A jogada é, você dá o efeito do Link 4, dá alvo nessa fusão pra banir uma carta do cara. Você não precisa banir as duas, só precisa banir uma. Então, Enchant dá efeito do Nock e o Drago, volta ele pro deck pra invocar o Link 2 aqui. Se dá efeito do Link 2, tributa ele, volta ele pro extra deck, invoca 2 banidos de novo, e nisso você vai ter 2 bichos aqui, mais esse Link 4, o que te dá 3 monstros Ritual Beast, então a Trap mata 3 cartas, por exemplo. E se você pode dar a IP, usar ela de material e os 2 Ritual Beast que sobraram pra poder fazer uma Apollusa, por exemplo. Ou você pode fazer um Little Knight, ou você pode fazer qualquer Link que você quiser. Eu não mostrei, mas você pode, tá? E aí, pra finalizar, vamos só mostrar mais um combo, porque eu não vou te mostrar todos os combos, porque tem muitos. Eu vou fazer jogada com 2 cartas. Eu não vou chegar até o final desse combo, mas é só um exemplo, tá? Então, a importância aqui de você ter o Elder, né? Normal Summon Elder e Normal Summon Canahawk. Eu já fiz Summon do Canahawk, mas eu não fiz Special ainda. Por isso que é muito importante Normal Summon Extra. Cana efeito, Dump Lara, mas como eu tô fazendo uma jogada segura com 2 monstros, eu não dou efeito da Lara agora, tá? Você não precisa dar efeito da Lara agora. Beleza. E a Lara é muito importante porque você pode dar um Normal Summon Extra. Então você pode dar Lara e outro monstro na mão. Descarta Lara pra dar um Normal Summon Extra. Normal Summon do Ritual Beast pode ser um Ritual Beast qualquer, o Apélio que não tem efeito. Beleza. Ou você dá Apélio e bane a Lara do cemitério pra trigar a Lara. Ou você junta a Lara banindo ela do cemitério e banindo o monstro do campo pra fazer o Nock e o Drago. E isso faz com que você tenha jogadas com várias combinações diferentes, né? O fato de ter o Nock e o Drago ajuda muito. Então beleza. Não dou efeito da Lara, junto os dois, faço o Uticana. Uticana, os 2 efeitos. Então eu invoco 2 banidos, mas não invoco a Lara ainda, volto ela pro cemitério. Efeito de novo, e aí eu busco alguém, né? Busco a Lara aqui no caso. Efeito do Cana no campo, dump,
bane ali um bicho, baniu o Rampengo, junta os dois como link, faz o Kimofalcos efeito, baniu ali o Cana do cemitério para dar normal o sumo da Lara, Lara efeito, invoca outra Lara do cemitério. Você pode juntar todo mundo e fazer uma Apolusa e se prevenir de Nibiru. Como você pode ver, o Nibiru pode pegar o deck de maneira bem forte, dependendo de como você jogue. Acabou a jogada de Ritual Bicho? Não, porque eu vou banir os materiais do cemitério. Porque sim, pra fazer o Nock e o Drago, e agora eu trigo a Lara. A Lara banida vai trigar efeito e pode trazer, por exemplo, o Apélio. Por quê? Porque o Apélio pode banir o Link 2 do cemitério. E agora o Nock e o Drago volta pro extra deck pra invocar o Link 2, e o Link 2 pode voltar pro extra deck pra invocar 2 Ritual Bicho banido. Do nada eu farmei um monte de carta no campo. E aí depende como você vai fazer jogada. Você pode usar Spell, que bane 2 Ritual Bicho pra invocar o Link 4, porque o Link 4 deixa chinelar mais vezes, e fazer outro normal sumo, e pegar uma carta banida pra mão. Enfim, mano, é muita coisa que você pode fazer com esse deck, e tem muita camada de complexidade. Um ponto que é importante frisar é que um dos principais motivos pelo qual o deck atualmente pode ser competitivo, e ele foi usado e abusado no continental europeu, que o deck foi bem e topou, é que você consegue fazer Exceed 4, porque o deck não tem lock. Você consegue fazer Exceed 4. Esse Exceed 4 é a Banshee. A Banshee é feita com 2 nível 4. Ela diz que você detacha o material e pega um Pyro do deck pra mão. Você pode buscar o Apélio. Pode, ele é Pyro. Beleza, mas não é isso que eu quero fazer. Eu quero buscar um Nemesis, que é esse cara aqui, ó. O Nemesis Flag, ele escolhe um monstro banido, e o deck bane o monstro assim. Escolhe o monstro banido, volta pro deck e invoca o Flag. No campo, o Flag pode dar efeito e buscar um Nemesis do deck. Então você pode buscar outro Nemesis, que é esse cara aqui. E aí depende do meta, depende das techs usados, né? Não é Nemesis o nome desse cara? Ah, é com S. Assim, ó, com I. E você pode buscar esse outro aqui, ó, que é o Nemesis Corredor. Ele se invoca também, voltando o monstro banido pro deck. E se você colocar o Corredor no campo, ele dá efeito na mão e se invoca. E se ele dá efeito na mão e se invoca, você pode invocar o Thunder Dragon Colossus, né? Que é uma jogada standard que qualquer deck que pode fazer Exceed 4 consegue fazer. Essa jogada aqui, tá? Colossus é forte, dependendo do meta, ele é muito bom. Porém, via de regra, você vai buscar o Protoss. E o Protoss entra banindo 3 monstros, né, com atributos diferentes do teu campo cemitério. Ele dá efeito para destruir um monstro no campo. E aí, no próximo turno, nenhum jogador pode fazer Special Summon, né? Nenhum jogador pode Special Summon um monstro com aquele atributo. Qual é a ideia? Você vai fazer a tua jogada, né? A Banshee, quando ela é banida, e você bane ela com Protoss. Se você tiver um Pyro no campo e você vai deixar o Apélio no campo, ou até o Nemesis Flag, a Banshee volta, então você vai ter Protoss e Banshee, que é fogo. Então o Protoss dá efeito, destrói a Banshee e o cara não pode invocar Ritual Bicho, né? O cara não pode invocar Tempai Dragon, não pode invocar principalmente Snake Eye. Dependendo da matchup, você ordena assim. E se tiver contra o Yubel, bom, você dá efeito no próprio Protoss. Declara Dark. Então o Yubel não pode fazer Special Summon de monstro Dark. Você ganha o jogo. Então você ganha o jogo porque sim, tá ligado? E não toma Board Breaker. Porque o Protoss, depois que ele resolveu, o efeito tá aplicado. Não adianta. Quando chegar no turno do cara, ele dá Impermanence no próximo. Não adianta. Já resolveu. Então ele ainda tem essa ferramenta que é muito roubada. E que é o principal motivo pelo qual ele foi muito bem lá no Continental, por exemplo. Apesar do deck ser bom por si só e ser um deck que usa Shifter, tá? Enfim, galera. Deve ter muito mais camadas de complexidades em volta desse deck. Mas, assim, ele é caro. Não sei se o quão complexo que ele é incentiva o tempo que você vai gastar aprendendo a usar ele versus a recompensa de ganhar usando ele, mas com certeza é um dos decks que mais te dá espaço para você olhar e entender as coisas e jogar com uma coisa não linear, apesar de ser caro. Se é isso que você procura no deck, o Ritual Bicho é muito bom. Ele faz um monte de coisa diferente, ele pode fazer qualquer link que você quiser usar. E ele tem uma mecânica muito boa. E o deck é muito bonito. Mas enfim, eu gosto dele. Ele é o deck ruim, assim, um dos decks mais difíceis pra você pilotar. Mas eu acho legal. E é basicamente isso. Valeu, falou meus amigos e até mais.